Fala pessoal, mais um vídeo, ó. Aqui nós temos Thiago Leifert, que concordou com o pênalti marcado. Não sei da onde ele tirou isso, mas, né, cada um com sua doideira. Tem Gerson comentando o jogo e tem aqui o pessoal do F360 da ESPN falando também sobre o jogo, questionando ali, acho, não, cara, não colou pra eles a história de que o Paiva fez o dedo pela comissão técnica e tudo mais. Eu, sinceramente, também não acreditei, não. Mas o Paiva falou, né? Quem sou eu pra negar? Mas vamos lá. Carioca malandro não cai porra papinho, não, tá? Pra enganar o carioca tem que ser um pouquinho mais elaborada a história. Não caiu, não colou. Mas também, dane-se. Se fosse a torcida nem na Oeste tem um monte de corneteiro chato, que fala um monte de merda o jogo todo, né? Então, um monte de groselha, um monte de absurdo que eles falam. Então, se foi pra torcida, um cara chato, específico, chato, que tava aí enchendo o saco, tá bem mandado também, não ligo pra isso também não. Vamos lá, vamos seguir aqui com o vídeo. F360, Gerson, Thiago Leifert, bora reagir aqui, fogão, rumo à classificação para a oitava de final. E ó, não esquece, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, plano de membros, 4 planos. Aqui embaixo tem o canal reserva, tem o link do Instagram e tem o link do nosso canal de React Torcedores. Vai lá, se inscreve em cada um deles, dá uma moral pra gente e bora pro vídeo. Olha o bom passe do Marlon, abrindo aqui na direita pro Arthur, tentou na matada, botou na frente, ganhou, bateu, pro gol! Pro gol! Pro gol! Do Botafogo! Do glorioso Arthur! No lançamento de prima do Marlon, na matada de bola, ele deu uma caneta do zagueiro, bateu pro gol! Pra botar o Botafogo na frente de novo! Fala, Plihal e amigos do 360, ufa! Vitória do Botafogo 3-2 para cima do Estudiantes pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. Uma derrota aqui, Plihal, poderia ter custado a classificação do Botafogo para a próxima fase, mas o Glorioso conseguiu vencer a equipe argentina por 3-2, gols de Juan Cruz, o primeiro gol dele na Libertadores, o 100º gol do Botafogo na história da competição, gol do Igor Jesus. Aí o Estudiantes foi para lá e empatou 2 vezes com o Palácios, num pênalti polêmico do Gregory, mas depois o Arthur, em linda jogada individual, decidiu para o Glorioso 3-2, uma vitória que dá ânimo para o Botafogo e deixa a equipe numa situação mais confortável para a classificação. Ainda está em terceiro no grupo com 9 pontos, a mesma quantidade de pontos do Estudiantes, e 1 a menos que a Universidade de Chile, que é ainda a líder do grupo A. Mas na última rodada aqui no Newton Santos, o Botafogo encara a equipe chilena e, se vencer, só depende de si, vai às oitavas de final. O atual campeão da América se classifica para as oitavas de final. Renato Paiva, mais uma vitória aqui no Newton Santos. Agora, desde que assumiu o clube, o treinador tem 7 jogos aqui no estádio, 6 vitórias e 1 empate. Ele quer manter esse bom retrospecto depois da goleada sobre o Internacional por 4-0. Agora, essa vitória eletrizante. Depois do terceiro gol do Arthur, o Renato Paiva estava tão eufórico que fez até um gesto obsceno, diz ele, que para o banco de reservas. Anda a circular na internet um gesto que eu fiz. Já estão a dizer que é para a torcida, já estão a dizer que é para o treinador da Argentina. Então a história é a seguinte. Esse é ele, não é? Uma discussão entre a minha equipa técnica, tira o Arthur, não tira o Arthur, tira o Arthur, não tira o Arthur, e eu disse, não vou tirar o Arthur. Ah, mas o Arthur está em risco, está desgastado, não vou tirar o Arthur. Pronto. E quando o Arthur faz o golo, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa para o meu colega da equipa técnica. Que isto fique bem claro. Primeiro, não queria fazer isso para a minha torcida, nem para torcida nenhuma. Não há um gesto na minha carreira de desrespeito para qualquer elemento do jogo. No início foi bem difícil, realmente, de readaptar novamente, né? Eu estava lá na Rússia, lá, onde era um jogo por semana, era bem mais lento, não jogava tanto. E cheguei aqui, em 3 dias tem jogo, então meu corpo estava se adaptando ainda. Agora eu estou muito feliz, acho que parabenizar a torcida, a nossa equipe que não desistiu um momento. Estou muito feliz pelos 3 pontos agora, seguir que domingo tem mais. Botafogo apostou em mim, não é por acaso. Então acho que eu tenho minhas qualidades, eu vou agregar, estou agregando muito time, espero agregar muito mais. O Botafogo saiu com essa grande vitória eletrizante, Plihal.
Valeu, Jufo. Obrigado pelas informações e pelo relato do que aconteceu ontem à noite no Newton Santos. Mais uma vitória do Botafogo no finalzinho nessa Copa Libertadores. Está em terceiro no grupo, mas Breiler Pires, eu tenho certeza que será segundo, vai derrotar a Universidade de Chile. Será que o Rafa Marques, que é ali do pedaço, também tem essa convicção de que o Botafogo, aos trancos e barrancos, vai conseguir terminar em segundo no grupo e automaticamente e consequentemente classificar-se às oitavas de final da Liberta para continuar defendendo e tentando o bicampeonato, defendendo o título e tentando o bicampeonato da América, Rafa? Bom dia! Bom dia, Pirral, bom dia ao Donk, ao Breiler, ao João, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360. Eu compartilho do seu sentimento, tenho a mesma sensação, a mesma impressão, e a história do Botafogo na Libertadores do ano passado está sendo escrita de uma forma semelhante em alguns aspectos, embora com personagens, com atores diferentes, né? Não é mais o Arthur Jorge, é o Renato Paiva, não é mais o Luiz Henrique, é o Arthur, não é mais o Thiago Almada, é uma coletividade que tenta se reencontrar para poder suprir a ausência do talentoso meia argentino. Enfim, é um Botafogo que não tem ainda efetivamente uma relação total e absoluta de confiança com o seu torcedor. A maior prova disso é que os números da presença da torcida no estádio Newton Santos desse ano deixam um pouco a desejar. É um tema que a gente pode debater, se vocês quiserem, ao longo dessa participação, mas é um Botafogo que tem um norte. E assim, a gente tem que tentar dissociar, muitas vezes, ou quase sempre, né, para o bem da análise racional do futebol, o resultado do desempenho. O Botafogo fez um ótimo primeiro tempo ontem. Sim. Seguramente o melhor na gestão do Renato Paiva, pelo menos na Libertadores, com segurança. E aí, no segundo tempo, um lance do Gregory, que, ao meu ver, foi pênalti. É um pênalti bobo, infantil. Eu diria até que é um pênalti de desinformação, mas é pênalti. Tira o Botafogo do seu estágio de equilíbrio psicológico e chama o adversário para o jogo. E aí, time argentino, Palacios é um jogador de altíssimos recursos técnicos, mexeu bem também o Eduardo Domingues na sua equipe, colocou os Estudiantes mais ofensivos, mais agressivos, chegou ao empate. E aí o talento do Marlon Freitas, com a qualidade técnica e a agilidade do Arthur, conjugadas as duas questões, deram ao Botafogo esse resultado importante. Como diria Kleber Leite, meu ídolo da comunicação esportiva, quando era brilhantemente repórter e apresentador de rádio aqui no Rio de Janeiro, eu tenho o sentimento que o Botafogo passa, viu, Playal? Rafa, e quanto foi o público ontem no Newton Santos? Você tem isso aí marcadinho? Eu vou buscar para você aqui para trazer essa informação precisa para o Fã de Esporte, mas assim, antes do jogo, o Botafogo já divulgava que a venda antecipada tinha registrado algo em torno aí de 23, 24 mil torcedores, ou seja, muito abaixo daquilo que tivemos como média do Botafogo da Libertadores do ano passado. Ontem o público presente foi de 26.613. Naqueles jogos contra Palmeiras, São Paulo e Peñarol, no mata-mata do ano passado, o Botafogo teve média de 41 mil torcedores no seu estádio. E ontem apenas 26 mil para um jogo que era tão decisivo quanto. A diferença é o estágio da competição. Ainda estamos na fase de grupos, é bem verdade. Mas é um jogo que se o Botafogo perdesse, estava eliminado. Se empatasse, iria para a última rodada numa situação desconfortável, tendo que vencer a Laú por 2 gols de diferença. Mas venceu. E agora é uma vitória simples, classifica o Fogão para a próxima fase. A gente está até vendo as imagens aí do mosaico que a torcida aprontou antes do jogo ali, um pouquinho antes da execução do hino nacional. Agora, Breiler, 26, 27 mil é pouco pensando em Copa Libertadores, muito se a gente lembrar de domingo da super vitória contra o Internacional 4-0 com só 7 mil pessoas no estádio. Torcida do Botafogo, tudo bem que o time não demonstra o mesmo poderio do ano passado. E seria difícil mesmo, né? Um ano que você ganha Libertadores e Brasileiro é para qualquer um ano atípico. Positivo pra caramba, mas atípico. Uhum. E o Botafogo, convenhamos, vinha de temporadas muito mais difíceis.
essa relação entre torcida e time precisa voltar a ser como em 2024, né? Mas nesse caso, Plihal, muito condicionada pela política de preço dos ingressos. O torcedor botafoguense tem reclamado, o preço está salgado realmente, então é um time que mudou de patamar, é um time que defende o título brasileiro de Libertadores, mas a diretoria também precisa ajudar. Mas ontem a mobilização foi muito parecida com o que a gente viu na reta final de Campeonato Brasileiro e Libertadores do ano passado. Torcedor fazendo festa ali antes do jogo, na recepção à delegação. Então, essa mobilização já parece existir novamente. Se a diretoria ajudar na política de preços, eu tenho certeza que o torcedor botafoguense vai colocar uma média melhor no Newton Santos. Falando do time, o time também está inspirando mais confiança. Sim. Então, o Renato Paiva, são 14 jogos. 14 jogos ainda é um trabalho incipiente. A gente sabe que para o futebol brasileiro pode parecer uma eternidade, mas técnicos que têm esse recorte de jogos, 14, 15 partidas na temporada, geralmente começam ali do estadual, o aproveitamento é turbinado por jogos mais tranquilos, só que o Paiva já chegou com Libertadores e Brasileiro. Então é natural que esse trabalho seja mais complexo. Encontrar o time ideal, encontrar a formação, encontrar o melhor posicionamento dos jogadores, tirar o melhor de caras como o Arthur, que aos poucos vem reencontrando o seu melhor futebol. Então isso daí leva não só um pouco mais de tempo, mas demanda uma mão mais ativa. Quem sofre mais com a comparação? O Paiva com o Arthur Jorge ou o Arthur com o Luiz Henrique? Acho atualmente o Paiva, hein? Então... Atualmente é o Paiva. E assim, no caso do Paiva, eu vejo que é muito mais por uma Hoje questão... é o Paiva, né? Hoje é o Paiva, né, Rafa? Extracampo, até porque se comparar Arthur com Luiz Henrique, é uma covardia, não porque o Arthur é mau jogador, mas são características totalmente distintas. O Arthur é um jogador que não tem as características de explosão, até um contra um deles é diferente. O Arthur é drible mais curto, o Luiz Henrique é de colocar a bola pra frente e correr, então não dá pra comparar. E assim, aos poucos, o Renato Paiva também tem dado um norte pra equipe, como o Rafa falou, mudou a formação do time, não se contenta com uma boa exibição, então ele poderia ter mantido o time exatamente igual contra o Inter. Ele mudou, colocou o Juan Cruz, o Jefinho também ainda está oscilando. Então o Paiva, aos poucos, ele está fazendo o Botafogo se reencontrar com aquele Botafogo Prime. O jogo ainda não é igual ao do ano passado, mas a intensidade começa a lembrar. A maneira como o Botafogo jogou o segundo tempo contra o Inter e o primeiro tempo contra o Estudiantes já dá um alento muito grande ao torcedor que passa a se sentir novamente representado pelo time. Quem começa a se parecer com o jogador do ano passado é o Igor Jesus. Aí números do Igor e do Arthur, ambos com 3 gols nos últimos 5 jogos. O Arthur ainda deu 2 assistências. Finalizações certas são 5 do Arthur, 8 do Igor Jesus. Chances criadas, aí você vê, Dom, que como o Arthur cria oportunidades, 8, o Igor 4. E aí tem o mérito... É mais mesmo a função do Arthur criar jogadas do que o Igor. O Igor é o cara pra botar a bola pra dentro. Exato. E aí, lógico, você tem um mérito individual dos jogadores, do processo de adaptação do Arthur, que era completamente normal. E também achava injusto, assim, você exigir dele entregar o futebol do nível do Luiz Henrique. E eu acho que tem um mérito coletivo, e aí do trabalho do Paiva. Para mim, ele merecia essa paciência, um voto de confiança, e tá honrando isso, o Renato Paiva. Porque ele entendeu como substituir as principais peças. Não tem como você projetar o Botafogo pensando no ano passado sem o Almada e sem o Luiz Henrique. Porque eram jogadores assim que tinham uma influência muito grande. Os melhores. Exato. E aí ele tentou lá com os 3 volantes, e agora a formação do 4-4-2, e aí acho que é o mérito eu entro na questão do crescimento do Igor Jesus. Eu acho que isso beneficiou. Em alguns momentos, o Igor Jesus, que teve uma queda, de fato, no começo desse ano, muito isolado. Acho que a formação com 4-4-2 acabou beneficiando, tendo mais aproximação e ele sendo mais participativo, e acho que os números acabam corroborando. E teve outras influências. Acho que a dobra com o Cuiabano, nesse momento de ausências, foi uma estratégia acertada do Paiva. É um jogador que se tornou muito influente no jogo, até ontem acho que teve um desgaste físico ali na reta final da partida,
Mas eu vejo muitos méritos e mostra como que a cobrança, que no começo era injusta, a meu ver, em cima do treinador, tinha que ser muito mais em relação à diretoria pelo planejamento arriscado, né? A gente tem que lembrar que o Paiva chegou no Botafogo na virada de fevereiro para março. Então não é ele que montou o elenco, ele não teve a pré-temporada e era natural que ele precisasse de um tempo para as coisas se acertarem. E estão se acertando. Então acho que tem o voto de confiança que foi dado e ele está honrando essa... Joãozinho é malandro, Joãozinho tem olho bom. Fala comigo. Essa explicação do Paiva sobre o dedo do meio é pro auxiliar e não pra torcida. Sabia que ia entrar na pauta. Você sabe. Não dá pra evitar, né? Te convenceu, Johnny? Quando eu vi na escala que o apresentador do programa seria o André Pirral, eu tinha certeza absoluta de que esse assunto iria entrar na pauta. Porque a essência jornalística fala mais alto. É lógico, é fato ou fake, Plia? Cara, e ainda conversando com nossos amigos botafoguenses da redação, André Galindo, ele falou que o setor que fica atrás ali do banco de reservas é o setor mais corneta do Engenhão. Então, assim, ali que tá mexendo o saco eu não quero duvidar da palavra do Renato Paiva, que é um cara também bem... ele tem um temperamento bem quente, assim. Ele já mostrou isso no Bahia, agora tá mostrando no Botafogo também. Bom, não me convence muito, cara. Sinceramente, não me convence muito. Mas a gente precisa acreditar na palavra dele, até porque eu tenho certeza que ele não quer criar nenhum tipo de rusga com a torcida do Botafogo após 2 bons resultados. E agora também precisando ainda mais da presença do torcedor do Botafogo contra a Laú, ele não quer nenhum tipo de treta com a torcida e tal. Mas, assim, né, é complicado, porque ele ali demonstrou todo o ânimo, né? Porque, vamos falar a verdade. Quem nunca? É aquela coisa, né, Rafa? Não pode, mas também escutar o tempo inteiro. Devia ser um cara. De repente, uma pessoa enchendo a paciência o tempo todo, sai o gol ali na bacia das almas, é difícil segurar, né, Rafa? Coisa, né, Plia? A gente não acha legal o Mourinho fazer assim e tal. Ele deu mais a virada, né? Dedinho do meio é um pouquinho pior. Depois que o Breno Lopes mostrou pra torcida do Palmeiras, foi embora. Acabou. Mas, vamos acreditar no homem. Nesse gesto. Vamos acreditar, sim, lógico. Primeiro, algumas coisas assim, que eu acho que são importantes serem consideradas. Primeira delas, dar parabéns ao Departamento de Comunicação do Botafogo, porque, verdadeira ou não, a história que o Renato Paiva contou na entrevista coletiva, ela cabe uma boa discussão, ela tem um potencial de convencimento. Eu acho que isso aí a gente não tem nem como contra-argumentar, né? É uma defesa muito bem apresentada pelo Renato Paiva. E detalhe, ele foi para a entrevista coletiva mais ou menos uns 12, 13 minutos depois do apito final. Então o pessoal trabalhou rápido, né? Para mostrar as imagens e alinhar um discurso, isso tem que ser reconhecido. Segunda coisa, ele ter feito um gesto contra um torcedor, se foi o caso, supondo que tenha sido o caso, não é um gesto contra a torcida do Botafogo. A gente precisa parar ou tentar, né, dissociar essa história no futebol muito comum de pegar a parte e pretender que ela represente o todo. Mal comparando, acontece com todos nós, quando nós estamos comentando jogos aqui nos canais ESPN e Disney+, quando a gente está numa transmissão, e aí os fãs de esporte estão interagindo com a gente nas redes sociais, aí uns discordam, outros concordam, aí vem alguém e te ofende, te xinga. Esse cara que te ofendeu, te xingou, ele representa o sentimento de todos os teus telespectadores? Óbvio que não. Então, assim, a gente não pode também maximizar esse gesto como se ele fosse um desrespeito à torcida do Botafogo, se é que ele foi direcionado a algum torcedor. E outra coisa, eu sempre sou a favor da verdade no futebol. Sempre sou a favor da verdade no futebol. E se o Renato Paiva disse a verdade, parabéns para ele, eu vou acreditar. Agora, se ele mentiu, é desnecessário. Ele poderia perfeitamente ter dito, realmente, tinha um torcedor que estava me ofendendo, me xingando, pegando no meu pé o tempo todo, na hora do gol eu extravasei. Todos nós somos seres humanos e ninguém está isento de passar por isso. Falar do Botafogo, então, de ontem, com você, Canedinho, eu estava vendo o jogo do São Paulo, aí começou a sair gol lá, fui dar uma olhada e tal. O jogo me parecia sob controle, e aí toma 2 gols, assim, eu acho que até foi um pouco de azar, porque o pênalti é um pênalti tão esquisito, você não achou um pênalti? Muito. Pênalti muito... Eu não entendi, eu tive de ver o lance várias e várias vezes, até falar, cara, o que aconteceu? Por que os caras estão marcando esse pênalti? Você também... Eu não entendi na hora o que aconteceu. Uma reação muito estranha, porque o Gregory, ele meio que vai cercar e a bola bate na mão dele. Tudo bem que escapou do domínio do jogador do Estudiantes,
mais um lance muito estranho mesmo. É um pênalti que a gente não está acostumado a ver. É um pênalti de mão que a gente não está acostumado a ver. Eu achei bem estranho. Mas eu também não tem como chegar aqui e falar, nossa, que roubo, o Botafogo super prejudicado. Não tenho até assim uma opinião técnica. Belo gol. Né? Belo gol. Não, o Botafogo jogou muito bem, primeiro tempo, sobretudo. Comparando com o domingo, que o Botafogo fez 4-0 em 5 finalizações, o Botafogo jogou muito melhor ontem. Muito Detalhe melhor. para esse domínio foi o Arthur, né? Esse domínio aqui, ó. Isso é um domínio muito importante, né? Ainda mais no gramado sintético, você não deixar a bola sair de perto do teu corpo. Você já domina, preparando para chutar de esquerda, ó. E aí chuta de esquerda e, pô, belíssimo gol, belo domínio, bela jogada, meu. Para variar uma bola alta nas costas de um lateral. Alô, Bruno Pet. Tamo aí, ó. Arthur, né? O Arthur finalmente engrenando. Teve, né, uns primeiros meses bem complicados em relação à adaptação ali ao time, rendimento técnico mesmo. E o Arthur agora fazendo a diferença. A gente vai ainda ver o terceiro gol, um golaço. O Botafogo amassou, assim, no primeiro tempo. Deveria ter construído talvez até uma vantagem maior. Só que por um clique, né, um instante ali, naquele momento ali do segundo tempo, tudo começou a dar errado. E era meio que jogo de mata-mata para o Botafogo ontem. Se o Botafogo tivesse perdido o jogo e chegou a estar 2-2, faltando ali uns 6, 7 minutos, o Botafogo seria eliminado, matematicamente eliminado, né, com a derrota. E aí depois conseguiu vencer merecidamente, sim, muito volume de jogo, muita chance. Igor Jesus jogou muita bola. Ele tá, bem, assim, ele tá bem, né, meu? Não, jogou fazendo e meu goleiro? Gol, né? Porque... E aqui, logo depois daqui, saiu um update pro goleiro. Um update. O goleiro, tela azul. Disponibilizaram um update e aí perguntaram pro técnico, quer fazer o update agora ou quer fazer o update de madrugada? E ele falou, não, pode fazer o update entre 2 e 5 da manhã. E aí o goleiro começou a bugar, meu. Já deu a bugada nessa saída esquisitíssima aqui. E o terceiro gol, pelo amor de Deus. Depois a gente vai ver o terceiro gol daqui a pouco, mas o terceiro gol é de quebrar o PlayStation. É de jogar fora. Mas essa saída bizarra. Essa não existe. Também, né? Famosa a bola fraca, a bola tava alta. A bola tava alta, Mancilha, pô. Nosso amigo Mancilha. Ele ajudou, né? Assim, o Botafogo já merecia ter feito gol até antes. E falando aqui do Igor Jesus, a crítica ao Igor Jesus era que ele não fazia tantos gols para um centroavante, né? E, de repente, passou a voltar a fazer gols. Só que, mais do que isso, assim, o jogo do Igor Jesus, ele é justificado pela quantidade de conteúdo que ele gera ao Botafogo durante a partida. É impressionante, tem um pivô absurdo, se movimenta muitíssimo bem. Então, o Igor Jesus, mesmo numa noite em que ele não faça gol, não dê uma assistência, dificilmente ele vai jogar mal, né? Ele está sempre gerando alguma coisa para o ataque do Botafogo. E ontem foi nesse pique aí, sabe? Um Botafogo diferente, com Juan Cruz, e Juan Cruz faz o gol. E agora é o pênalti. Aí foi aqui, ó. Foi aqui. Foi um braço por baixo do braço Gregory, do jogador do Estudiantes. Ó. Meio loucura, né? E o juiz viu, cara. O mais surpreendente é que o juiz viu na hora e marcou. Não foi pênalti de VAR. Não sei se o VAR chama. Foi estranho, né? O braço tá ali e tal. E bem, de repente deu pane no Botafogo. O azar. O Estudiantes passou a mandar no jogo naqueles momentos, naqueles minutos. Vai ter gol de empate agora, né? Nessa jogada aqui, né? Do Thiago Palacios. Também azar, a bola voltou. John quase conseguiu pegar. Aos 77, né? 32 do segundo tempo, o Estudiantes empatou, mais um eliminava o Botafogo. Não, o pessoal o André tá falando, foi muito pênalti. Não, foi pênalti. É que é um pênalti diferente, né? Um pênalti esquisito, um pênalti que a gente não tá acostumado a ver, uma mão que você coloca na frente de um atacante num lance bobo, uma bola que vinha de baixo para cima, saindo da área, de cima para baixo, saindo da área. É um lance estranho, é um lance esquisito só. Mas foi pênalti. Tinha que marcar mesmo. A gente tem que falar do pênalti do gol do Atlético Nacional, isso sim. Porque eu ainda não entendi o que aconteceu no jogo do Bahia, tá? Já vou falar já. Muito estranho. A gente fala. Mas assim, o Botafogo teve uma força mental aí também para se recuperar, né? Provavelmente aqui, a torcida sim, né? Mas o time dentro de campo foi lá e mostrou uma bela reação.
domínio do Arthur, outro domínio do Arthur, né? Outro domínio muito bom. A caneta, claro, é acidental, né? Tem sorte aqui também de não bater no pé do jogador do Estudiantes, mas ele fez o certo, porque ele surpreende. Quando ele corta de primeira, sem dominar, porque se ele domina, ele ia perder a bola, tinha 2 caras em cima dele. Quando ele corta pra dentro, ó, ele já pega o cara totalmente no contrapé, assim, o cara não tem como voltar, baita jogada. E aí, aí é meu goleiro. Nossa senhora, chat, olha só. O atacante, com a perna esquerda, está inclinando o corpo, ele está na tua frente. Ele vai bater provavelmente do teu lado direito aqui, goleiro, certo? Você vai pular para cá. Olha o meu goleirão. Uau. Cara, por que aconteceu? Não, foi praticamente no meio do gol, Thiago, não foi nem exatamente... E foi no meio, ele errou a chapada, ele errou, a chapada era para lá, ele errou a chapada, ele bate no meio do gol. Mas o goleiro bugou total, cara. Dito isso, segundo o nosso amigo Maurício Meirelles, gol de Puskás. Gol de Puskás. Um abraço para o nosso amigo, um humorista, gênio, humorista Maurício Meirelles. Isso aqui é gol do FIFA Day One, é quando ainda não fizeram o patch. Ó, ele quer chapar aqui, ele erra a chapada. E o goleiro... O goleiro caiu para o único lugar... Olha, ainda cai devagar. Não deu para entender. Que bom para o Botafogo. Vamos ver o grupo do Botafogo. No fim das contas, merecido. Assim, o Botafogo criou aí ao longo do jogo, bem merecido. Teria sido muito 2023 vibes o Botafogo ser eliminado ontem. Grupo do Botafogo, então, ficou assim, todo mundo já com 5 jogos. A Universidade está com 10, Estudiantes com 9, Botafogo com 9, Carabobo com 4. O Botafogo, então, ainda tem... Cara, tu tem chance de acontecer qualquer coisa aqui nesse grupo ainda. Mas é complicado porque o Estudiantes recebe o Carabobo. Então a gente está todo mundo partindo do princípio que o Estudiantes vai a 12, né? E vai provavelmente terminar na frente do Botafogo. O Botafogo ainda poderia ultrapassar o Estudiantes se ganhasse também o seu jogo por um saldo maior, tirando esses 2 gols de saldo. É mais improvável que o Estudiantes pega a baba, o bobo, a baba do Mas grupo. É só o Botafogo vencer o último jogo, certo? É só o Botafogo vencer, vitória simples. Laú no Newton Santos. Vai ter aquela cera absurda, né? Enfim. E aí, os caras jogam por 2 resultados. É final. Final. E assim, ontem era uma final. Quanto deu de público de novo? A gente até brincou no domingo, você lembra, cara, né? Mas não pode, Domingo a gente fez na live de segunda, a gente ponderou, porque tinham 8 mil torcedores presentes no Newton Santos domingo, Dia das Mães, 8 da noite, chuvoso. Okay. Brincou, beleza, quarta-feira... Quarta-feira é o que há, é a final. E foram 24 mil pagantes, né? Pouco menos de 25 mil pagantes. E eu sei que é uma crítica que não pega bem na torcida do Botafogo quando vem de fora, mas é algo que já está sendo discutido internamente pelos próprios torcedores, que não conseguem entender. E assim, não é só culpa deles, não, porque provavelmente... Tava caro, chat? Alguém sabe qual é o preço? Com certeza, o ingresso do Botafogo é caro, né? Mas aqui estamos falando também de o atual campeão da Libertadores, brasileiro, tem elenco caro e tudo mais. A relevância da partida, eu acho que exigiria... Não, R$200 alguns setores, né? Outros mais baratos, mas eu sei que abriu Leste a 90, e eles obrigam, né? O Botafogo tenta obrigar pela sua política de ingressos a forçar o torcedor a virar sócio, que aí tem as suas vantagens de desconto e tudo mais. Mas alguém errou, né? E provavelmente a diretoria errou e a torcida também de não ter abraçado. Era mata-mata. Era jogo decisivo. Se o Botafogo tivesse perdido o jogo, estaria eliminado. Era jogo para o Botafogo ter lotado o estádio ou ter vendido 35 mil ingressos. Né? Acabou que só o setor de frente para a TV estava bem cheio, até o mosaico ficou bonito. Uhum. Mas é algo assim, uma crítica que já vem desde o ano passado, porque o próprio time subiu o sarrafo, né? E a torcida não teve uma grande média no Campeonato Brasileiro, e agora, né, fez uma maravilha, né? Tá em outra caixinha que fez a torcida do Botafogo na final da Libertadores, mas no Newton Santos, né, tá devendo público, e esse ano também não teve públicos muito expressivos. Dos 3 piores públicos de brasileiros na Libertadores, o Botafogo tem 2. E são os 2 jogos em casa do Botafogo, né? Sim. 22 mil alguma coisa contra o Carabobo, 24 alguma coisa ontem. É uma crítica construtiva que eu acho que a torcida do Botafogo tem que receber melhor, e o clube também, dá um jeito de... Cara, não pode, né? Se num jogo desse, eu tenho que fazer alguma promoção, então tem que botar algum setor igual a Leila fez no Barueri lá. Impressionante. Quando a gente discute aqui, quando a gente fala aqui sobre o meio do campo, não adianta.
meio do campo arrumado, você ganha o jogo sempre. Mas sempre, sempre. É um jogo sempre. Primeiro, que você defende a sua defesa. Né? Facilita para a galera lá de trás. E bota a galera da frente na cara do gol. Esse é o meio do campo, que marca certo, domina a bola, joga. Foi exatamente o que o Botafogo fez. Ficou nítido nesse jogo contra o Estudiantes, o meio do campo do Botafogo. Marlon Freitas, Gregory, Cuiabano, né, que vinha como um falso terceiro homem ali, mais pela ponta, mas sempre fechando por ali pelo meio, e o Arthur também colaborando. O Juan e o Igor Jesus sempre um pouco mais na frente. O Juan, bom jogador, hein? Bom jogador. Atrevido, vai para dentro, né? Fez um golaço porque vinha acompanhando e acreditou no cruzamento do Arthur, mas ele saía da ponta e vinha para meia e de centroavante. De vez em quando ele estava, que isso é muito bom, para quem vem chegando de frente, os dois enfiados aqui, tanto o Igor Jesus como o Ryan, o Juan, por aqui pelo meio. Então, normalmente, tinha sempre dois homens de frente para receber lançamento, para receber toque de bola, até para vir um pouquinho, para sair jogando, porque os dois, o Igor e o Juan, sabem jogar. Pode chamar para o jogo, que não tem problema. Né? Então, isso tudo facilitava, né, o trabalho dos caras de frente, desde que o toque vinha bonito lá de trás, principalmente do Gregory e o Marlon Freitas. Marlon Freitas hoje, pelo menos hoje mais do que das outras vezes, ele saiu um pouco mais. Quem ficou atrás é o Gregory. Por isso que eu não sei se vai acontecer, tomara que aconteça, que eu já venho falando nisso aí há uns 32 anos. E esses 3 treinadores que passaram lá na seleção não atinaram para isso. Ou não enxergaram. A realidade foi essa. Esses dois, Marlon Freitas e Gregory, que há muito tempo já vem jogando bem, e há muito tempo que eu venho falando que é o meu meio do campo, ou pelo menos era o meu meio do campo. Não sei o que esse treinador Ancelotti vai pensar, ou ele pensa ou vai fazer, mas antes era Gregory, Marlon Freitas e o Gerson. Todo mundo sabe disso há 300 anos. Muito bem, e hoje não foi diferente. Esses dois e mais o Arthur acabaram com o jogo. O Arthur vinha aqui no meio, tocava a bola e ia embora. Ponta, meia, né? Esperto, de um lado e de outro do campo. E um outro detalhe, ele não só faz a jogada pessoal, a jogada dele, pelo talento dele, como ele aciona os caras, mete o cruzamento, né? Toca curtinho, aparece para a tabela no meio da área, principalmente aqui pelo lado direito, que vem apoiando o Vitinho, que estava muito bem também na partida, apoiando bem ali e batendo sempre no gol. Eu não sou contra, mas nem a favor, muito pelo contrário. O Alex Telles. O Alex Telles, ele foi jogador de seleção brasileira, cara. Ah, ele entrou na seleção, lateral esquerdo lá, um monte de vezes. Mas o cara, toda hora que cruza, ele cruza em cima do Beck, cara, que está aí, do lateral, ou do cara do meio do campo. Ou então ele vira lá do outro lado que não tem ninguém. Aí vai o Vitinho desesperado, lá beirando a linha de fundo. Pô, presta atenção, cara. Não é chegar na ponta e cruzar, não é. Às vezes você faz uma jogadinha boa, faz uma tabela, e agora que o Cuiabano vem do meio do campo e quase sempre está pela meia esquerda ou pela ponta esquerda, faz uma jogadinha com ele ali. Não teve uma, cara. Aí fica difícil de você argumentar se precisa de um outro jogador aí nesse setor aí. Bom, mas de uma maneira ou de outra, o Estudiantes, ele tem Alário, Palácios, que é o melhor jogador dele, foi o cara que fez
os 2 gols, eu já vou falar. Ele tem o Arzamendia também. Ele tem o Sousa, também um jogador bom de meio do campo. Eles têm uma jogadinha, né? É time argentino, não se apavora com nada. Ele está tocando, quer saber o que vai dar. De vez em quando ele vai lá. E foi o que aconteceu. Mas o primeiro tempo foi todo do Botafogo, tanto é que saiu ganhando o jogo com esse gol do Juan aos 42 minutos. Mas olha, o Igor Jesus de cabeça, e o goleiro fez uma grande defesa. Arthur na linha de fundo cruzou, e o Cuiabano perdeu o gol. Olha o Arthur de novo. 33 minutos, o John saiu mal e quase que tomou o gol pela saída péssima dele. Tem que prestar atenção. Ele quer, às vezes, como se fosse um fenômeno. Domina a bola, olha, aí mete a bola ali no pé do cara ou na dividida, ou com o meio do campo que veio buscar, ou para o zagueiro. Então, tem que botar na cabeça dele que ele não sabe nada com os pés. Atrasado para ele, chuta para frente, acabou o problema. Não queira dominar, arrumar, ajeitar, que ele não sabe para isso. Não adianta. Alguém tem que dizer isso a ele. Todo jogo ele está complicando. Uma jogada pode não complicar muito, mas uma, 2, ele está complicando. Agora, como goleiro, não. Está lá dentro do gol, ele pega para caramba. Agora, com a bola no pé, ele está assustando todo mundo. E aí veio, 42 minutos, o Arthur, né, cruzou. Ele recebeu o cruzamento, ajeitou, cruzou aqui, meteu a bola, e o Juan entrou lá pelo fundo, de carrinho, porque foi uma bola rápida, e metiu o primeiro gol. Então, o Botafogo poderia ter feito no primeiro tempo 2 gols, tranquilamente, sem problema. Bem, e no segundo tempo, a coisa deu uma complicada. Exatamente o que eu estava falando no início do nosso bate-papo. Problema do meio do campo. Bom, 7 minutos de jogo, córner, Mancilla saiu mal e o Igor meteu o gol de cabeça. 7 minutos de jogo. Muito bem. Aí, deitou na sombra. 2-0, tá tranquilo. 7 minutos de jogo, os caras não vão aguentar. Aí o que aconteceu? É o que nós estamos discutindo. O meio do campo do Botafogo caiu, sumiu. Aí sumiram Marlon Freitas, com aquele toque importante do primeiro tempo, o Gregory, com aquela marcação e aquele toque de meio do campo, Cuiabano abriu um pouco, saiu mais do meio, esqueceu mais o meio, e o Arthur ficou desesperado para compor o meio, que ele, desde o primeiro tempo que ele vinha no meio, e arrancava, né? E ele ficou, né, a meio termo ali. Para onde eu vou? Vou ajudar? E quem vai puxar o contra-ataque? Quem vai jogar aqui pelo lado direito? Eu? Aí ele ficou no meio termo, apagou. Mesmo assim, quando a bola batia no pé dele, ele fazia o furor por aqui, pela meia, tentando se juntar e tentando acionar da direita para o meio o Igor Jesus e o Juan, mas desesperado, porque o meio do campo apagou, cara. Sumiu o meio do campo. Com isso, lógico, sumiram os jogadores, praticamente, os principais jogadores que apoiam. Cadê os laterais? Para puxar esse jogo, já que o meio está ruim. Porque o time argentino completou o meio e começou a ganhar terreno. E aí veio o pênalti a 14 minutos, Palácio aos 14 minutos de pênalti, e aí subiu de produção o time do Estudiantes. Fez uma alteração, saiu o Alário, entrou o Jiménez, saiu o Sousa, entrou o Faria, saiu o Gabriel Neves, entrou Piovi,
e saiu o Bocelli, entrou o Catré. Eles acabaram com o jogo. E a galera começou a vaiar, a gritar, o time começou a cair. Aí aconteceram as modificações, o Juan saiu, entrou o Natan, saiu o Alex, entrou o Jefinho. Resultado, esse pênalti foi meio complicado, porque o argentino veio tocando, o Palácio ninguém marcava na meia, ele vinha da meia direita, ele vinha no centro, no meio, arrumava a bola e partia com a bola dominada e tocando o jogo. Como o meio do campo do Botafogo apagou, apagou o ataque e a defesa, aquilo que nós estamos dizendo no início. E a defesa ficou desguarnecida, cara. Porque o meio do campo abriu. O cuiabano vinha de lá, atrasado na marcação. E os dois, tanto o Marlon Freitas como o Gregory, sozinhos, para segurar o meio do campo, que eles botaram 3, 4 no meio do campo para apertar a frente. E aí, saiu aos 14 minutos o pênalti, 7 minutos o gol do Botafogo, 14 minutos o pênalti, 32 minutos, troca de passe, aparece de novo o Palácio na frente e empata o jogo. E aí? Então, é nítido isso, cara. Dos 14 minutos do pênalti a favor deles, dos 14 minutos aos 35, eles dominaram o jogo. Por incrível que pareça, eles dominaram o jogo. E poderiam ter desempatado o jogo antes do Botafogo empatar. Com quem? Exatamente, um lançamento. Aí subiu de novo. Lançamento do Marlon Freitas, pegou o Arthur pela ponta, saiu a cobertura, saiu o marcador, ele num toque de bola, ele bateu os dois. Na batida dos dois, ele entrou de perna esquerda, ele meteu a bola no canto, 3-2. Mas foi nítido. O apagão do meio do campo e a subida do meio do campo do time do Estudiantes para empatar o jogo. Porque até então, se o Botafogo continuasse do jeito que estava, ou do jeito que terminou o primeiro tempo, ele faria mais 2 gols tranquilamente. Tranquilamente. Ele fez 1, ele botou 2-0, cara. E os caras empataram 2-2 com 32 minutos de jogo. É sinal de que, do início até os 32, o Botafogo apagou. Não marcou certo, não saía jogando certo. A marcação estava errada. Então, liberou demais o meio do campo para os caras que não são bobos. Eles botaram 3, 4 ali e arrumaram um empate. E seria um grande resultado para eles. E um péssimo resultado para o Botafogo, depois de estar vencendo de 2-0 e jogando muito bem. Não é jogando mal, não. Jogando muito bem. Por isso é que eu estou batendo nisso, que o meio do campo caiu. E aí, de repente, no finalzinho do jogo, ele deu uma acordada. A sorte é que o lançamento, e eu ainda vou dizer isso que eu anotei aqui, no segundo tempo, aqui, foi o único lançamento do meio do campo, que no primeiro tempo fez 30, fora o toque de bola. Foi o único lançamento no segundo tempo que pegou o Arthur aqui pelo lado direito, no levantamento, que ele na corrida bateu os dois e fez o gol. O único lançamento. A troco de quê? Por que apagou? Por que não teve ninguém para gritar? Para tudo, estamos errados. Vamos voltar a jogar o que nós estamos jogando. Não precisa substituir, não. O problema não é substituição, não. Os caras estão aqui. Vamos segurar o jogo. Cuiabano, fecha aqui. Não vai muito. Nós estamos ganhando 2-0.
Tem 3 caras aqui no meio do campo para 2 pegarem. Marlon Freitas e Gregory. Costa mais aqui. É isso? Vem mais um. Arthur, vem mais um pouco. Fecha aqui. E controla de novo. E vamos segurar o jogo. Vamos tocar a bola. Mas apagou. E com o apagão, os caras vieram e meteram 2 gols. E ainda rondaram ali pra caramba. Juizinho também. Que a galera tá gritando que não foi pênalti. Não adianta mais você discutir. Foi pênalti, foi bater na mão. A mão tá... O braço tá junto ao corpo, tá um pouco... Mas não sei o quê. Mas o braço tá assim. Se ela bater antes no corpo e depois no braço, segue o jogo. Tem uma série de mimimi aí que não adianta você ficar discutindo. O cara marcou. O VAR não discutiu, pênalti. O VAR discutiu, chama você, você ainda tem uma chance do árbitro acompanhar o VAR. Se ele chamou, é por alguma razão. Ou não, sei lá. Então não adianta. Jogou mal, marcou mal, você corre risco. Principalmente com esse tipo de time que toca bonito, segura o jogo e complica sempre. Não adianta, não larga de mão, porque os caras sabem jogar também. Então, foi a sorte do único lançamento no segundo tempo, pegar o Arthur e faturar o terceiro gol. Ainda bem. Dos males, né, o menor. Está dentro de novo, porque ia para um sacrifício danado. Se perde esse jogo ou se empata o jogo, é complicado. Craque do jogo, Arthur sobrando na galera. Baranga do jogo, eu vou botar Piovi, a baranga do jogo. Podia botar Alex Telles também, que não jogou nada, e o Jefinho, hein? Quem trouxe o Jefinho de novo? Hein? Trouxe mal. Jefinho vai para ali, vem para cá, toca aqui, corridinha ali. Não vai sair disso aí. É melhor deixar o Cuiabano lá mesmo dando trombada e o Alex Telles também. Então, e a arbitragem é 0. É 0! Valeu, galera! Bom, pessoal, então é isso. Ficamos por aqui. Deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Estilo Fogão. Temos área de membros, 4 planos de membros, 3, 5, 15, vários valores diferentes. Você escolhe um lá, cabe no seu bolso, ajuda o canal aqui com sua contribuição. Logo mais teremos melhorias e teremos vantagens, um clube de vantagens para quem for membro, né? Pô, com R$3, R$5, tu ter clube de vantagem é, pô, maravilhoso, né? Então vambora. Ó, fico por aqui. Obrigado a todos. Estamos juntos sempre. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Vamos, Fogão!